Eu vi uma entrevista do Bruno recente, que ele descreveu o governo atual, o governo Bolsonaro, como um positivismo militar, né? Então dando essa ideia, essa conotação cientificista, um florianismo jacobino, né? E aí, por favor, Bruno, me corrija se eu estiver errado na interpretação, mas com esse intuito de denotar uma perseguição e uma autodestruição dos próprios apoiadores, e de um populismo lá alt-right do tipo Stephen Bannon, né? Então, e que isso eram fatores políticos que não existiam até este momento atual. Comparado, então hoje me parece que as duas opções políticas mais prováveis é esse amálgama, que eu gostaria muito que você definisse ou esclarecesse esses conceitos chaves, versus um retorno da coisa contra a qual a gente se mobilizou efetivamente. Todos nós estávamos lá na Paulista e tudo mais. E será que as pessoas perderam a memória? Enfim, eu queria que você pontuasse um pouquinho essa conjuntura atual que a gente vive, aproveitando a pergunta do Camarão. Como pensar o Brasil, né? Quer dizer, em suma, como é que a gente pensa isso? Como é que a gente pode criar algo bom desse ideário? Como a gente aproveita? Nós estamos comprados. Da nossa grandeza. Nós é grande, nós chegamos, nós mandamos no terceiro mundo. E aí, como é que nós faz? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que sair é da maldição do futuro. Quer dizer, durante décadas, essa coisa de o país do futuro, não sei o quê. Cara, ninguém tá falando do presente, quer dizer, a gente não vai trabalhar, quer dizer, ninguém vai fazer nada. Genial. Então tem uma coisa que é uma visão conservadora. Ceticismo, né? Quer dizer, o conservador está sobretudo vinculado ao presente. O passado é visto como um sábio conselheiro. O que deu certo, o que deu errado. E o futuro não sabe, quer dizer, o conservador não tem projeto de futuro. O conservador quer fazer no presente para que o futuro, beleza, se fizer alguma coisa positiva aqui, pode ser que os frutos positivos sejam colhidos, né? E deixar um legado para gerações futuras. Mas não é uma preocupação de um futuro utópico como tem os revolucionários, não é isso. Então me incomoda muito aqui no país esse traço cultural que nós temos, que é recente, tá? Isso não é a história toda, Brasil, país do futuro. Essa discussão não tinha no Império Brasileiro. A discussão durante o Império, primeiro e segundo reinado, é o que a gente tem que fazer no presente para, primeiro, garantir que esse país exista, construir um país. Né? Território, né? Para que a coisa não virasse pó, se desagregasse como as repúblicas espanholas. Então havia uma preocupação de criação do país, instituições políticas, funcionais, etc, etc. Essa porcaria de país, Brasil, país do futuro, infelizmente, pegaram o título do livro do Stefan Zweig, ótimo escritor, e que morreu no Brasil, pegaram esse título e transformaram isso numa espécie de maldição, né? Num slogan, né, mal feito cultural, que isso também vai para a política. Então, cara, primeira coisa, acabar com essa porcaria de Brasil, país do futuro. Ressuscitar o José Bonifácio, né? Porque o cara trabalhar o presente. No caso da pergunta que você fez, eu nem falei do governo Bolsonaro. Certo. Eu estava falando do Bolsonaro. Sim. Porque assim, há uma discussão desde 2018 pelo próprio Bolsonaro e por parte dos seus apoiadores dizendo que ele é conservador. Eu digo, não é conservador. E não é conservador porque ele é outra coisa. Sim. Né? E o que ele é? É uma mistura desse positivista militar. Então você tem uma herança que vai resultar no golpe militar de 15 de novembro de 1889, que são os positivistas que pegaram a versão, quer dizer, pegaram a ideia do Augusto Conte e a abrasileiraram, né? Porque a ideia do Augusto Conte, quer dizer, era criar uma religião da humanidade. Então ali a ciência, política e religião. Quer dizer, era uma coisa ambiciosa, aquilo resultaria numa ditadura republicana, né, segundo o próprio Conte, mas que abrasileirado vai resultar numa certa justificativa também de uma república autoritária, que é o que a gente tem desde 1889. Em nome da ciência atualmente?
Bom, atualmente você tem isso também, né? Mas no caso do Bolsonaro nem isso traz, porque sim. ele se posicionou, inclusive, contra esse negócio. Perfeito. Isso é outra discussão. Perfeito. Mas assim, o Bolsonaro então seria essa mistura dessa mistura do positivismo com o militar, então que tem também uma ideia cientificista, e o sujeito que faz essa... Enfim, tem vários positivistas e republicanos no século XIX. Mas quem vai fazer essa mistura com essa visão autoritária vai ser o político gaúcho Júlio de Castilhos, que tem como herdeiro o Borges de Medeiros, que terá como herdeiro o Getúlio Vargas, que vai implementar, mesmo Getúlio Vargas tendo dito várias vezes que não era positivista, não sei o que, mas a prática política dele foi efetivamente uma herança daquele castilismo, tá? Então acho que o Bolsonaro é isso, mas também é uma mistura do florianismo, aí eu estou pegando o Floriano Peixoto, claro, segundo presidente da República, e o sujeito que... Quase um ditador, né? Não, ele foi efetivamente um ditador. O governo dele foi pior do que o Deodoro. Ele já herdou do Marechal Deodoro, porque esse é... A filha da putice. Cara, tanto é que em Florianópolis... Tem muita gente que nem gosta de referir Florianópolis porque teoricamente é a cidade de Floriano. Não gosta nem de contar. Chama de aterro, Ilha do Aterro, não sei, tem outro nome aí, que os caras nem falam por causa dessa herança aí. A minha visão é que o Deodoro foi autoritário no governo porque ele era um militar e não tinha saco pra política. Então ele é colocado no governo, um senhor acostumado a vida inteira com a vida militar e começa a ter que lidar com aquelas demandas que exigem flexibilidade. Finesse. Exato, flexibilidade. Negociação e tal, que ele não tem, e não tinha que ter. Que então Bolsonaro também não acha que não. E Bolsonaro não tem. Se preza, exato. E não tem. E o Floriano vai ser já a versão autoritária, porque era um homem autoritário, e vai colocar isso como forma de governo. No caso do florianismo jacobino, eram os apoiadores do Bolsonaro que, influenciados pelos revolucionários franceses, vão apoiar o Floriano e vão fazer vão ter uma retórica política muito violenta, vão acusar todos aqueles que não eram florianistas, ou seja, apoiadores do Floriano Peixoto, como traidores da pátria e antipatriotas. Matam gente, inclusive. Já ouvi isso em algum lugar. Eu vou te falar o que você ouviu. Você ouviu no Brasil, ame ou deixo. É exatamente o mesmo mote. É autoritário, positivista, top-down, de cima para baixo. E esses jacobinos agrediam pessoas, mataram gente. Sim. Então, eram figuras violentas. No caso do Bolsonaro e seus apoiadores, não teve violência física nem nada. Mas o vocabulário político, a forma de atuação política, de atuar politicamente, tem um vocabulário muito parecido. E essa relação com o político, como esses caras tinham com o Floriano, é muito parecida. Né? E no caso do Steve Bannon... É a lacração que virou a internet, né? Populista. Quando eu ouvi você falando do Steven Bannon e tudo mais, me veio na cabeça, a primeira coisa foi essa questão de engajamento, de internet, enquanto como uma manifestação política desse populismo teórico que você vê nas manifestações do Steven Bannon. A gente importa muita coisa ruim dos Estados Unidos. A gente importa muita coisa ruim. Então a gente importou o presencialismo de forma artificial, que foi uma criação dos americanos. Portanto, quando você é criador, a chance de dar certo é muito maior. E eles criaram um modelo político adequado à realidade deles. Quando você traz artificialmente e impõe de cima para baixo um presidencialismo republicano, sendo que a cultura política que nós tínhamos era monarquista, não tinha 13 colônias em 1889, é completamente diferente. E você inaugura esse regime com duas ditaduras, semiditaduras. O que é a história do presidencialismo republicano, se não uma história de instabilidade, de violência, de troca de constituição, 6 constituições. Exercer a autoridade. Tiramos o rei. E no imaginário popular ficou a ideia perversa, autoritária, de que de vez em quando é preciso alguém dar um golpe para poder corrigir os problemas anteriores. Só que os problemas anteriores foram causados por um golpe. Então, a conta não fecha. É o mesmo problema da contradição, da lógica interna contraditória da intervenção estatal. Que é o seguinte: aquela intervenção deu errado, o problema não foi da intervenção, foi de pouca intervenção. Então vamos fazer mais uma intervenção. É que nem Estado.
Se o Estado não 15 é resolveu, outra porque história, falta outra Estado. história. É mais mão pesada. Precisa de mais dinheiro. É Foi pouco isso, dinheiro. foi pouco. Faltava fazer mais. Nós não fizemos. E isso vai só autopropagando o negócio.